Gravando, Nery, está com você. Então, eu já fui diagnosticado, já foi sugerido que eu usasse um redutor, um controlador de humor, de modo que eu vou permanecer acelerado nesta conversa nossa hoje. E eu estava pensando, antes de dizer boa tarde a todos e todas, eu estava pensando ali nos meus vídeos no YouTube. E eu vou mudar. Eu não vou ficar mais sério, não vou mais falar comedidamente, eu vou fazer umas coisas assim, bem não sei nem como dizer, bem exóticas. Psicodélicas. Mais ou menos. Então, eu vou fazer um treinamento aqui hoje. Então, eu vou começar dizendo que eu acho que é preciso ser muito doido, não ter o que fazer na vida, para ficar domingo, 5 horas da tarde, enchendo a caixa do povo com convite para reunião, e manda card, e manda link. Eu acho que isto é uma grande maluquice que precisava mesmo era de tratamento farmacológico, porque eu acho que o tratamento psicoterápico não vai resolver tanta maluquice. Mas o problema é que tem Evaldo é maluco de pedra. Acabou até de ganhar um prêmio agora, deve ter sido quem joga mais pedra do que nós. Quem joga mais pedra ganha mais prêmio. 1, 2. Isa e Maurício, eu não sei como é, que deve ser o soldo de Natal, esquenta a cabeça de Maurício, ele contamina a Isa e fica os dois doidos também, que não tem tamanho. A Alda, vocês podem olhar, que é tão doida que foi eleita presidente do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco. Vai ser doida assim nos infernos para aceitar uma coisa dessa. E vocês já viram que eu vou precisar mesmo tomar um calmante hoje, porque, segundo Lourdinha, eu preciso baixar o humor. Então é isso. Então, o bom doido nunca está sozinho, né? E tem mais doido aí, tem heroína aí que pinta o cabelo de vermelho, quer dizer, ela já é doida por fora, por dentro, fica doida por fora também, que é vermelhinha por fora. Então o negócio pega. Então, meus caros amigos e amigas, o negócio é coisa de doido mesmo, não tem pra onde correr. E nesse sentido, nós já fizemos, acho que esse é o terceiro encontro maluco. O primeiro foi sobre aquela série Onde Está Meu Coração. Depois nós discutimos o Torturado, o livro. Eu só digo rápido, Torturado, fica um cacófono legal. Eu não digo torto arado, é tortarado. É isso aí, parece com tortarado, pode ser até. Enfim, já fizemos isso e hoje nós resolvemos conversar sobre música. E no próximo domingo, no domingo do mês de outubro, que será no primeiro, porque hoje é uma exceção, nós vamos discutir uma peça de teatro e eu sugeri aos meus amigos que nós discutíssemos Anton Chekhov, que foi um médico russo que escreveu contos maravilhosos e um deles se chama Enfermaria Número 6, em que ele discute a loucura de 5 pessoas, 5 homens, e ele termina sendo considerado também louco. Eu não vou adiantar muito. Nós vamos, então, eu vou convidar uma artista, uma atriz, para conversar conosco sobre essa peça que ela usou para a sua diplomação em direção teatral. De modo que, primeiro domingo do mês de outubro vai ser teatro. Então, vai ser por aí. Então, hoje, nós vamos conversar sobre a música de Luiz Gonzaga. Quem vai fazer uma apresentação que não será muito longa é o nosso caríssimo maluco-chefe do Nordeste, Evaldo Melo de Oliveira, e nós convidamos, na verdade foi Alda que conseguiu que Getúlio Sobral, que é psicólogo, portanto é louco mesmo, doido de pedra, Getúlio Sobral. Aí depois vai perguntar: Getúlio, quantas pedras você atira para você joga seu acordeon no público quando você está nervoso? Então, uma coisa assim, esse Getúlio Sobral
que ela me apresentou como um sanfoneiro, vai ilustrar nossa conversa sobre nosso queridíssimo Luiz Lua Gonzaga, assim que ele era apresentado. Para completar, interromper, porque já me chamaram a atenção do lado aqui, para de falar, você está parecendo que endoidou de vez, eu vou parar. Eu queria só lembrar a quem não é intercambiante que nós... Fecha o microfone que não está falando, que um doido falando, dois falando ao mesmo tempo, fica pior do que qualquer coisa. Fecha a porra desse microfone. Então, eu queria dizer que esse encontro de malucos completamente sem ter o que fazer, domingo, 5 horas da tarde, é uma promoção dos Intercambiantes Brasil, que é um grupo mais alargado de gente doida que não tem... Fica trabalhando embaixo de viaduto, fazendo comida com gente na rua, dando banho a gente que não tem lugar para tomar banho. Só falta levar para casa. Eu acho que era uma hora dessa, vai levar alguém para a casa dela, aí vai ser uma desgraça completa. Eu não sei como vai ser. De modo que esse é o encontro desse povo pirado, intercambiante do Brasil, que não desiste, que resiste, que não aceita esta presidência que o Brasil tem agora, e estamos lutando, pensando, querendo acelerar o relógio para chegar a 2022, para a gente tomar uma providência, se alguma coisa não for feita antes. De modo, Evaldo Melo de Oliveira, que com essa apresentação louca, eu lhe passo a palavra e você conversa aí com Sobral para ver como é que vocês vão tocar, cantar, você falar. A Adriana, minha filha, já estava dançando, então, na hora que o violeiro tocar aí, é capaz dela pular, feito não sei o quê. Vamos ver. Então, Evaldo, agora a loucura é com você. Nery, só uma coisa. Eu proponho que vocês coloquem no visualizar em alto-falante para poder ficar com a imagem de Getúlio tocando maior, que aí visualiza melhor aí, escuta melhor também. Você acha que eu entendi isso que você falou, Aldo? Vai visualizar. Na gravação já está, viu, Aldo? Certo, aí coloca alto-falante. Tá, aí só quem está falando é que aparece na tela em destaque, é melhor. Eu não vou fazer isso, não. Eu gosto de ficar vendo todo mundo. Eu não vou fazer nada. Se eu mexer com a minha tela, vai desaparecer tudo e eu vou Você ficar é transgressor. Evaldo, vou calar minha boca antes que Lourdinha faça uma mágica e meu microfone fique mudo. Eu vou calar a boca. Bem, gente, boa tarde. Eu acho, Nery, que a gente precisa dizer que nós proibimos que algumas pessoas sejam chamadas de loucos. Nós guardamos esse nome para nós, os sonhadores, nós que pensamos diferente e que ousamos pensar um Brasil melhor e que ousamos pensar um mundo melhor. Nós somos sonhadores e nós somos loucos. Estão proibidos de chamarem de louco outras pessoas que são apenas más. Portanto, de acordo com o que a gente combinou hoje de manhã e que você já esqueceu, a nossa conversa de hoje começa com Getúlio, não é? Então, Getúlio nos brinda com uma música do Lua, e aí, em seguida, eu faço uma fala introdutória para que a gente converse sobre esse homem genial, contraditório e absolutamente nordestino chamado Luiz Gonzaga do Nascimento. Getúlio, contigo. Olá. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Obrigado, Evaldo. Queria dizer aqui da minha felicidade pelo convite, por estar aqui partilhando esse espaço com vocês, por estar me sentindo louco aqui nesse espaço, e que honra estar aqui compartilhando essa tarde com pessoas que gostam de música, com pessoas que gostam de interagir, de comunhar, e muito feliz por isso. Fico aqui disponível para outros encontros e espero que seja uma tarde para a gente de muita diversão e de muito crescimento também. Escolhi uma música aqui para a gente começar, sugerida até por Aldo também, que é uma música que talvez a música mais a cara de Gonzaga de todas as músicas, né? A música que quem ouviu falar de Gonzaga provavelmente ouviu essa música como primeira música, que é Asa Branca. Tá assim.
a terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Então mesmo a raça branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe de muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar aí pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar aí pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei no meu coração. Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei no meu coração. Muito bem, muito bem, muito bem, Getúlio. Eu acho que é importantíssimo que a gente comece com Asa Branca. Asa Branca que, na verdade, é o hino do Nordeste. Então, quando eu fui ler ou reler alguma coisa sobre Gonzaga, e que o que me veio primeiro na cabeça é que eu pensei que a gente devia continuar o raciocínio do encontro anterior sobre Torto Arado, que é a descrição de uma família negra do interior da Bahia e o seu resgate da sua identidade de negro, o resgate da sua possibilidade de identificar-se como pessoa diferente e, portanto, que merece o seu lugar e a sua luta na identidade. E eu digo, isso tem tudo a ver com Gonzaga, né? Gonzaga nasceu em 13 de dezembro de 1912, né, numa cidade chamada Exu, no sertão pernambucano. Vivendo um conflito na sua cidade, porque Gonzaga, negro, pobre, ousou namorar com a filha de um fazendeiro influente em Exu, e que ficou sabendo que o pai da menina disse que com Luiz você não pode namorar. E aí ele, em plena feira, que é o momento onde todas as pessoas da comunidade se reúnem, ele ousou peitar o coronel e dizer: coronel,
E fiquei sabendo que o senhor disse que a menina não pode namorar comigo. E o coronel habilmente disse: não, Gonzaga, você entendeu mal, não foi bem isso. Você é filho de Januário, de comadre Santana, e ficou por isso, mas ele foi lá na feira de cordas, onde a mãe de Luiz vendia, tinha sua esteira no chão onde colocava as cordas, e disse: olha, deu um jeito em Luiz, porque ele me afrontou em plena feira. Dona Santana recolheu as cordas e levou Luiz para casa, e com as próprias cordas que ela vendia, deu uma surra em Gonzaga, e a partir daí, Gonzaga, que tinha pouco mais de 17 anos, resolve sair de casa. Saiu de casa e foi para a cidade do Crato. Foi para a cidade do Crato, e como fez a vida inteira o nordestino pobre na década de 40, 50, o nordestino pobre, para poder mudar o seu destino, ou ele ia para o exército ou ia para o convento, porque no convento ele tinha a possibilidade da educação, ele tinha a possibilidade da formação educacional e tinha a questão da comida, assim como no exército, que tinha uma possibilidade de sobrevivência. E Luiz passou 7 anos no exército, primeiro no Crato, depois em Fortaleza, depois no interior de Minas Gerais. Em Minas Gerais, aí ele, que sempre acompanhou o pai que era sanfoneiro, o pai era, além de sanfoneiro, ele consertava sanfonas, então ele aprendeu com o velho Januário a técnica, embora a sanfona do Januário tivesse só 8 baixos. Então, em Minas Gerais, ele tentou ser corneteiro, e passou um tempo como corneteiro do batalhão dele, e aí ele entendeu que devia seguir a vida, sentou baixa. Ele, inclusive, teve um problema disciplinar lá no Exército, porque ele se atrasou por conta das farras em algum momento lá no Exército, e ele sai de Minas Gerais e vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, primeiro São Paulo, depois no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele vai tocar na zona de prostituição, na zona do Mangue, né? Só que Luiz tinha aprendido em Minas Gerais a tocar na sanfona os grandes tangos argentinos, as músicas de Nelson Gonçalves, a música de Orlando Silva. Ele não tocava nada do Nordeste. E era assim que ele tentava se apresentar nos programas de calouro, tocando essas músicas, e sempre ele dizia, nunca tirei uma nota acima de 2, né? Tirou uma nota 1, uma nota 2, e não era absolutamente aceito. E ele estava se apresentando num dos bares lá da zona do Mangue, quando um grupo de estudantes cearenses disse: mas você, com essa cabeça chata, com essa cara de nordestino, tocando tango, a gente só vai lhe dar a gorjeta que você merece se você trouxer alguma música da nossa terra. E foi aí que Luiz Gonzaga, indignado com a pressão daqueles estudantes, foi lá dentro e tocou uma música que ele já tinha feito, que se chama um baião que se chama Vira e Mexe. A partir daí, pela aprovação e pelos aplausos que ele recebeu no próprio bar, ele disse que é assim que ele teria que se apresentar no programa de calouro. E aí ele disse que volta no programa de calouro e apresentando essa música dele. Ele mexe e ele tira a nota 5, que era a nota máxima, e aí ele passou a pertencer ao caste da Rádio Nacional. E assim começa a história desse imigrante nordestino que, em busca da sua identidade, começa a tocar a música da sua terra. Uma das coisas que eu li sobre Gonzaga Gonzaga é comparado a Michael Jackson. Eu fiquei assim um pouco surpreso e depois eu entendi a comparação. Porque Michael Jackson ele fazia toda a coreografia da música. Quem, na verdade, inventou toda essa coreografia foi tudo a partir de Michael Jackson. Assim foi com Luiz. Luiz se apresentava, como era naquela época a praxe, ele se apresentava de paletó e gravata, uma sanfona, cantando essas músicas,
e aí ele foi pensar numa indumentária que pudesse caracterizar não só a região do Nordeste, mas criar uma identidade. Então, foi ele que, inspirado nos cangaceiros, de que eles eram fãs de Lampião, ele, inspirado no cangaço, ele botou o chapéu de couro, em seguida ele botou o gibão, que é aquele manto do nordestino que entra na caatinga, a sandália do Nordeste, a roupa, a indumentária do nordestino. Foi ele que precisava do acompanhamento, ele criou o que se chama hoje de trio nordestino, que é uma sanfona, uma zabumba e um triângulo. Ele é um cara absolutamente criativo, não é? E começou a entender que não era só uma música, ele estava falando de uma região, ele estava falando de um povo. E, portanto, não é? Quando a gente ouve Asa Branca é a história da necessidade da imigração, né? Necessidade de você sair da sua terra pela crueza da realidade nordestina. Então, a partir disso, nós estamos falando de 1940, no final de 1940, ele grava um dos primeiros livros o disco que ele grava exatamente, se chama História do Nordeste. E ele é um grande narrador da vida nordestina, só que ele traz um outro lado do Nordeste. Ele traz também o lado de que o Nordeste não é só seca, o Nordeste é cultura, o Nordeste é a noite romântica da lua branca, da lua que é exatamente quando floresce o mandacaru, e a flor do mandacaru ela aparece uma vez por ano, exatamente na lua branca, e a riqueza da cultura nordestina, e inventa um ritmo, né? E que eu pediria para Getúlio que nos tocasse o baião, que é exatamente a música que introduz esse novo ritmo dentro do cenário musical do Rio de Janeiro final da década de 40, começo da década de 50. Tudo pronto, Getúlio? Tudo meio pronto. Eu vou aproveitar aqui a deixa do nosso amigo que disse que um espaço de doido, então doido pode improvisar. Na verdade, acho que ser doido é quase que ser, em algum momento, também criativo e engenhoso, né? Isso. E poeta. E aí eu queria tocar com violão. Eu tentei com a sanfona e perdi uma redondada. Até que eu vou tocar com violão, porque com violão mais fácil, 2 instrumentos. E aí a música, vou pedir licença para vocês para tocar essa música com violão, certo? A gente não perde a melodia. Eu vou mostrar para você como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, porque eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba, esperei, mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda a convicção que eu sou doido pelo baião. Baião, baião. Eu vou mostrar pra você como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem juntar o meu coração. Agora é só me seguir, porque eu vou dançar o baião. Baião. Muito bem, Getúlio. O Baião, como Asa Branca, é uma parceria de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, um paraibano que já morava no Rio há muitos anos, e Luiz, semi-analfabeto, ele criava as melodias, mas não conseguia botar as letras na melodia. E ele saiu em busca de vários parceiros
E aí foi bater na porta do cunhado de Humberto Teixeira e que disse, olha, eu não tenho tempo para fazer isso com você, mas eu tenho o meu cunhado que é advogado e ele anda fazendo umas letras aí, e sentaram e se criou uma das parcerias mais profícuas da música popular brasileira, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, cantando exatamente... Essa música é a apresentação do Baião, e porque, do mesmo jeito que a gente já tinha o chachado dos cangaceiros, Luiz Gonzaga se apresentava dançando. Eu dizia a comparação com Michael Jackson, ele não se apresentava parado. Dominguinhos tem uma fala dele que diz assim, olha, ele nos ensinava, ele chachava e criava um espaço dentro do palco onde ele se apresentava, e imagina que ele, do mesmo jeito que criou o trio nordestino para poder acompanhá-lo, mas o trio nordestino também era um conjunto ideal para poder viajar, e ele viajou o interior do Brasil inteiro em cima de caminhões fazendo a apresentação. Na época que Gonzaga viveu no Mangue, conheceu uma cantora e dançarina chamada Odileia, e ela estava grávida, e Gonzaga viveu uma relação intensa com ela e assumiu a paternidade deste filho da Leia, que veio a falecer 2 ou 3 anos depois, e esse filho é Luiz Gonzaga, filho. Luiz Gonzaga, que teve todo um embate com o pai, primeiro porque, com a morte da mãe, foi entregue para um casal lá do Morro para criar Gonzaguinha, e, com a medida do crescimento de Gonzaguinha, ele não perdoava o fato do pai não ter uma posição política clara de esquerda como ele tinha, né? Gonzaga ele diz nos depoimentos assim, ele sempre cantou para todas as plateias, e ele nunca teve nenhuma dificuldade de cantar para os poderosos, e ele nunca deixou de ter uma gratidão e uma admiração pelo Exército e pelo que representava as Forças Armadas para ele e para a história do nordestino. O problema é que esta falta de visão da política em seus aspectos mais expressivos não impedia que Gonzaga tivesse o sangue da solidariedade e a convicção de que ele precisava ser a voz dos que não tinham voz. Ele dizia isso com clareza: eu sou a voz do que não tem voz, e, portanto, eu vou cantar o meu Nordeste. E ele cantou músicas revolucionárias, ele cantou música de Geraldo, ele gravou música de Geraldo Vandré, ele gravou músicas de Alceu, ele gravou músicas que falavam, ele gravou Procissão de Gilberto Gil, que falava de todo o sofrimento do povo nordestino pela exploração dos poderosos e serem exatamente massa de manobra política, o que ele... E aí vem uma curiosidade interessante, que é que uma das atividades de Gonzaga era ser garoto propaganda de candidatos do mais variados matizes, né? E ele foi convidado pelo candidato a governador do estado da Paraíba para fazer uma música para o candidato. Essa música se transforma numa das músicas de maior sucesso e, eu acho, de maior polêmica, a música que se chama Paraíba, né? Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Veja, eu digo polêmica porque, como dizia Freud, não importa o fato, o que importa é o que se fala sobre o fato. Eu diria, não importa o fato, o que importa é o boato, o que importa é a interpretação do fato. E vocês sabem que, quando Gonzaga e Humberto Teixeira fizeram essa letra e essa música, a homenagem à Paraíba era a homenagem à mulher nordestina. Então, mulher macho, no sentido mais machista da expressão, era a mulher que, como macho, pega no cabo da enxada e substitui o homem quando o homem não está presente, substitui o homem na sua função e na sua luta contra a terra árida do Nordeste.
E isso foi distorcido. Eu não entendo quando é que começa a distorção, Freud também nos dizia isso, quando é que começa a distorção, mas aí, de repente, Paraíba, que era uma homenagem à mulher forte, passou a ser símbolo da mulher macho no sentido de a mulher Paraíba, como ainda é chamado no Rio de Janeiro. Então, veja, que eu acho que uma das maiores injustiças com a poesia é exatamente você confundir a questão reduzir a poesia de Humberto Teixeira a uma questão da expressão da sexualidade, ou seja lá do que for. Porque, na verdade, mulher macho é a mulher que é capaz de substituir o homem nas suas funções e na sua luta. Uma mulher macho, sim, senhor. Com todo o conteúdo machista de que a força está com o homem e não está com a mulher. Evidentemente que é uma expressão de um machismo, mas era isso que Humberto Teixeira queria dizer com a sua letra. Então, esta expressão do sofrimento e da aridez da terra em que vivem os sertanejos talvez esteja mais contundente na música que não é de Humberto Teixeira, na verdade, a música de Patativa do Assaré, em Triste Partida, que eu pediria que o nosso desse uma canja sobre Triste Partida, que é a história de uma família de retirados. Vamos lá. Música grande, né? Grande, belíssima. Nos brinda aí, nos brinda com um texto, um pedaço do texto dela. Eu acho mais lindo o final, mas vou começar pelo comecinho. Sim. Conhece mais dela? Linda música. É tocado meio que em valsa. Assim. Setembro passou, outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que alegria. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da feroz. A 13 do mês, ele fez experiência, perdeu suas crenças nas pedras de sal. Mas outra esperança, um gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. A copa da mata, usina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então, se o nortista, pensando consigo, diz isso é castigo, não chove. Por aí vai. Lindo. Pois é, mas tem um pedacinho, não é, Getúlio, que ela fala da separação da boneca, da separação do cachorro. A parte mais linda é o final. Eu estou filando a letra aqui, mas eu canto essa linda, a parte do finalzinho, né? Diz assim, cadê? E depois o finalzinho é ele chegando em São Paulo e ter que viver o anonimato de São Paulo, ter que viver a garoa de São Paulo. É emocionante que fala dessa, de como é para toda a família essa saída, né? Ele vai narrando um pouco da experiência, como está sendo para cada pessoa, né? Ele fala da filha dizendo assim, e a linda pequena, cadê? Não, em cima, é aqui. De pena e saudade, papai, sei que morro. Meu pobre cachorro, quem dá de comer? Outro pergunta, mãezinha de meu gato, com fome sem trato, e vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo, mamãe, meus brinquedos, meu pé de flor, meu pé de roseira, coitado, ele seca, e a minha boneca também lá ficou. E assim vão deixando com choro e gemido, no berço querido, o céu lindo e azul,
Pai pesaroso, pensando e o carro rodando na estrada do sul. É isso, mano. Lindo, lindo, lindo. Veja, Emocionante. o processo de imigração é um processo de deixar pedaços pelo caminho, né? Eu acho que essa música expressa cada pedaço que é tirado, que é roubado do nordestino quando ele tem que deixar o seu torrão natal e tem que imigrar. Eu fui um imigrante. Eu saí de Caruaru para Recife, de Recife para Porto Alegre. E eu posso dizer com a maior tranquilidade, o que me trazia o Nordeste eram meus discos de Luiz Gonzaga. Eram meus discos de Luiz Gonzaga que me trazia para Caruaru, que me trazia para o São João, que me trazia para o forró, que me trazia para as minhas origens, né? Imigrante às avessas, hoje eu volto, né, para Caruaru, e a gente começa em Caruaru há 2 anos o serviço da Estação Agreste, e eu fiz esse percurso como Luiz. Luiz, nos últimos anos, voltou para Exu. Voltou para Exu, ele disse, é em Exu que eu tenho que acabar meus dias. E ele, às avessas, volta para Exu, cria lá um memorial do Luiz Gonzaga. Ele consegue, através de todo o prestígio que ele tinha, benefícios para a comunidade de Exu, estradas e poços artesianos com água, e Luiz faz esse processo de volta. Luiz encontra num outro pernambucano, João Dantas, um médico que era estudante de medicina, um outro parceiro importante da vida dele, e embora ele tenha N parceiros, né? Quer dizer, Luiz ele é interessante porque Januário reclamava que a Asa Branca não era de Luiz Gonzaga, era dele. Na verdade, ele ouvia alguma coisa da Asa Branca, o pai tocando, e ele apenas transformou e ele elaborou mais, e o pai passou a vida inteira dizendo que a Asa Branca era dele, não era de Luiz. Essa volta para Exu, essa volta para a sua terra, né? Fernando Pessoa fala que o rio que corta a minha aldeia não é o Tejo, mas é o rio que corta a minha aldeia, e é lá com ele que eu me identifico. Essa identificação com a terra, essa volta para a terra, esse reencontro com a aridez do sertão, faz com que Luiz possa repousar, e ele está sepultado no memorial de Luiz Gonzaga, lá em Exu, ele possa se reencontrar com essa sua história, e essa história do nordestino que sai, do nordestino que vence, mas, ao mesmo tempo, representa todos os nordestinos que, em algum momento, sentem muita saudade da sua terra, todos os imigrantes que, fora do seu lugar de nascimento e de crescimento, sofrem com essa tristeza de não estar na sua terra. Então, se Lourdinha estivesse coordenando, né, ele já disse, a Evaldo está falando demais. Então, quando eu olhei aqui, estava 17h44, aí eu não disse, falei não, mas eu pensei. Você pensou, né? Muito bem. Então, eu queria encerrar, e vou passar para Getúlio ainda para ele fazer uma música do fechamento da apresentação, e queria que a gente falasse sobre o Gonzaga como o gênio da música, e depois Gonzaga passou a ser absolutamente... Porque diz a história que, com a chegada da Bossa Nova e com a chegada da Jovem Guarda, todo o resto da música popular brasileira foi relegada a um segundo ou terceiro plano, e aí foi quando Luiz teve que sair mais para poder cantar em circo, cantar em cima de caminhão pelas inúmeras cidades do interior brasileiro. E aí esse reencontro, quando Gilberto Gil voltou do exílio em Londres, ele foi para Caruaru. Ele foi para Caruaru para conhecer a banda de Pífano de Caruaru. E ele dizia que esse mergulho na memória do Nordeste, esse mergulho na história nordestina, teria que fazer, e ele grava um disco belíssimo, onde tem, inclusive, um background da banda de Pífano. Ele grava Expresso 2222, e ele fala um pouco daquelas terras verdes de lá, de Londres, e que é preciso que você volte
para dentro de você e para a sua história, e respeite a sua história para que você se compreenda como pessoa, que você faça e fique em paz com toda a sua história e tudo que você é. Luiz é o meu... nesse momento da vida brasileira, a gente tem que eleger alguns conservadores favoritos. Eu tenho, na minha família, alguns conservadores favoritos, a gente tem que escolher, a gente não vai deixar de falar, a gente não vai ficar brigando o tempo inteiro, embora a gente respeite tanto a diferença. Luiz Gonzaga é o meu conservador favorito. Então, ele expressou a dor do nordestino, ele cantou o amor do nordestino, e este amor e essa dor, eu queria que, para encerrar essa introdução, e vamos conversar mais sobre Luiz, sobre a sua história, e sobre a contemporaneidade dessa história ainda no presente, né? Quer dizer, ainda o nordestino é explorado, ainda o nordestino é mantido como curral eleitoral, ainda o nordestino tem que migrar com a seca. Nós tivemos agora, recentemente, 6 anos de seca. Todos os pequenos proprietários tiveram que vender as suas terras para os grandes proprietários latifundiários, que aproveitaram a terra não valendo quase nada para se desfazer e lucrarem com essa terra do nordestino. Então, é uma coisa atual, não é do passado, é de agora. E eu acho que essa história do luto, do amor, que eu pediria para o Getúlio terminasse a nossa introdução, cantasse que nem Giló. Getúlio, você é importantíssimo para a gente, viu, Getúlio? E a pessoa, quando é meio musicista só, ele fica sambando com os instrumentos para poder tentar dar conta do repertório. Estou aqui sambando com os instrumentos para dar conta do repertório. Linda música, linda música. Uma música que eu acho muito bonita. Eu consigo tocar razoavelmente no violão, e por isso estou trocando aqui, para a gente poder apreciar um pouco melhor. Vamos lá. Salve, Luiz. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade, então, se assim é bom para um cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então, se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz doer e amarga que nem Giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Salve, Luiz. Obrigado, Getúlio. Getúlio, você volta aí você vai cantar o que você quiser cantar. Isso aí foi o que a gente sugeriu para você. Você vai voltar para cantar aquela que você quer. Só para complementar... O público, as outras pessoas podem pedir podem também. perguntar, podem... Agora, só uma coisa, Evaldo, eu quero que você fale mais também, viu? Eu disse que você estava falando muito, porque eu já tinha combinado que você disse que era 15 minutos. Mas você vai voltar e é você quem vai comentar com o grupo que o povo contribuir, viu? Perfeito. Veja, eu só queria complementar essa informação sobre a questão do meu conservador favorito. Eu passei muitos anos brigado com Alceu Valença, quando Alceu Valença subiu no palanque do PDS naquela época, e passei um outro tempo brigado com Simone, quando Simone apoiou o Collor. Então, na verdade, com Gonzaga eu não consegui brigar. Gonzaga era muito maior do que estes pequenos defeitos que ele tinha,
E eu acho que, como a gente estava falando do racismo estrutural, eu acho que nós temos um conservadorismo também estrutural e a gente tem que reconhecer dentro da gente esses movimentos reacionários para que a gente possa enfrentá-los melhor. Gente, passo para você, Alda, e você abre aí a conversa para todo mundo, e evidentemente que eu, o Nery, voltaremos, o Getúlio, voltaremos na medida que formos solicitados. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de falar sobre essa figura absolutamente maravilhosa que é Luiz Gonzaga. Gente, agora é livre, né, a palavra aí. Eu queria dizer, Valdo, que foi brilhante a tua fala, foi muito interessante toda essa história. Parece que vai passando, né, lembranças de histórias com Gonzaga, com o que a gente viu, com o que a gente leu. Então, é super importante. As pessoas podem levantar a mão ou colocar pelo chat, quem quiser contribuir, dizer que uma das melhores loucuras é fazer parte dessa atividade aqui, com essa dupla, com esse quarteto, hoje de manhã, planejando, e esses dois doidinhos animados a falar numa agitação, foi maravilhoso. Gente, então, quem gostaria? Maria Luísa levantou a mão, Maria do Carmo está com a mão levantada, a doutora Isa. Então, vamos lá, Maria Luísa. Seu microfone está desligado. Alda, eu vou fazer uma intervenção mal educada, mas é minha idade. Eu queria agradecer a Luiz Patrício, que é um psiquiatra de Lisboa, que trabalha com vulnerados de rua em Lisboa, que está conosco aqui, é um trabalhador absolutamente excepcional. Então, Lisboa, e nossa queridíssima Ivonita, que com sua elegância parisiense também não falta a nossa conversa. Para ela lá já são 11 horas da noite, e ela está sempre conosco, Patrícia, 10 horas da noite, 22 horas, então nós temos parisiense, português, talvez tenha gente na Inglaterra também, de modo que eu queria marcar essa presença. Obrigadíssimo. Aliás, se eu completar, raramente eu fico muito emocionado, mas quando eu ouço as músicas de Gonzaga, a lágrima sobe e fica meu coração resistindo a essas lágrimas, porque eu fui criado por uma mulher muito simples, a minha avó, porque minha mãe morreu, eu tinha 2 anos e 3 meses de idade. E ela ela venerava 2 coisas na vida: Santo Antônio, que ela deu o nome ao meu pai de Antônio, porque ele nasceu no dia 12 de junho, e eu herdei o nome do meu pai, por isso eu exijo que seja Antônio Nery Filho. E a segunda veneração da minha avó, aquela mulher simples, nordestina, batalhadora, que trabalhava de sol a sol, ela cantava as músicas de Luiz Gonzaga. E uma vez ele esteve lá em Conquista. Eu sou nascido em Vitória da Conquista. E eu me lembro como hoje, eu subindo em um poste, para ver Luiz Gonzaga e os seus acompanhantes cantarem essas músicas que me fazem voltar a um tempo absolutamente fundamental para a minha vida. Então, eu queria dizer isso. Obrigado. Lindo, Nery. Maria Luísa, por favor, liga o microfone. Seu microfone está desligado. Maria Luísa, ela está sem som, está sem... Microfone desligado, Maria Luísa. O microfone continua desligado. Só mandando aí. Oi. Agora. Oi, gente, muito bom. Estou muito feliz com essa live de vocês. Muito, muito, muito. Muito emocionada, muito bom, excelente. Estou muito feliz. Só para dizer isso, parabéns.
Obrigada. Maria do Carmo, quer falar? Está com a mão levantada também. Vou passar então para a Isa. Vou passar então para a Isa. Tem a Célia também, né? E a Célia em seguida. Tem uma ordenzinha aqui que ele aparece. E Ivonita também pediu palavra. Bom, gente, eu acho que nosso amigo Evaldo, ele falou, já fez uma síntese, né, um pouco da obra dele. Não tem como não falar, quando se lembra de Luiz Gonzaga, das parcerias, porque as letras dele, na verdade, das músicas dele, não eram, quer dizer, não expressavam exatamente aquilo, porque todo mundo fala, as letras e as músicas de Luiz Gonzaga. Na verdade, a maioria esmagadora das letras não era de Luiz Gonzaga, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, havia uma simbiose tão grande entre a letra e as músicas, as melodias, que as pessoas acabam esquecendo que tem essas parcerias riquíssimas, né? Que tem, enfim, até hoje são clássicos da música brasileira. Eu também tenho um pouco essa tendência a separar um pouco o homem, né? A história do homem do artista é muito complicado, mas tem algumas pessoas, por exemplo, que eu não consigo fazer essa crítica severa. Por exemplo, Piazzolla era de direita, mas a música dele era revolucionária. Ele revolucionou o tango, né? Como o Luiz Gonzaga. A outra coisa que também me faz ter um pouco mais de cuidado ao chamá-lo de um cara conservador, que tinha ligação com os proprietários de terra, com os políticos de direita, porque como ele era um músico e meu pai era um maestro, pianista e músico, eu sei que as pessoas elas precisavam, às vezes, para sobreviver, tocar nos ambientes onde elas podiam ganhar dinheiro. Então, meu pai, por exemplo, ele tocou em vários restaurantes e ambientes onde circularam muito conservadores, e ele escondia subversivos dentro de casa. Entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa muito complicada, a gente não pode simplificar, né, essas situações. Ele era um homem de uma origem muito humilde, ele passou muitas dificuldades econômicas no início, né? Depois ele transformou-se num grande mito. Eu diria que Luiz Gonzaga representou o primeiro, digamos assim, artista, de fato, que inaugura uma visão mais comercial e popular da música brasileira, né? Ele não só traz a música nordestina para um cenário nacional, mas ele tem uma pegada moderna de, digamos, de se lançar como um músico popular que vende muito disco, que consegue ter suas músicas o tempo todo tocando nas rádios e depois, né, na televisão. Ele tem uma certa, digamos assim, queda em termos de popularidade, justamente, como disse Evaldo, quando surge a Bossa Nova, a Jovem Guarda, mas, assim mesmo, ele continua com uma popularidade mantida em grandes camadas da população. Né? E volta de novo, inclusive, com pessoas que estavam representando esses outros movimentos. Gilberto Gil reconhece ele como um grande ícone da música popular brasileira, né? Faz grandes homenagens, diz que se sentiu muito influenciado pela música dele, né? E outros músicos também, Fagner, muitos outros, né? que identificam o Luiz Gonzaga como uma pessoa que abriu caminho para essa música pop, digamos assim, a música popular, né? Só que, apesar de ter digamos, essa coisa mais regional, mas ela assume um caráter nacional, porque eu não conheço ninguém que não se emocione com a música de Luiz Gonzaga, porque essa coisa do sertão que ele coloca não é só o sertão aqui do Nordeste,
né? Ele acaba pegando muito do sertão e até dos pampas, alguma coisa ali que mexe com o sentimento de todo mundo. Eu conheço gaúcho que se emociona, porque minha família é gaúcha, se emociona com a música de Luiz Gonzaga. Então, tem alguma coisa, se você for analisar do ponto de vista musical, né, eu que estudei música, tem alguma coisa na linha melódica do baião, sobretudo, né, dos baiões de Luiz Gonzaga, que lembra alguma coisa da música árabe, da música do blues, né, como se fosse quase um lamento. Tem algumas músicas que são quase um lamento, né? E aquilo toca a alma das pessoas. Toca a alma das pessoas. Então, não é uma coisa só regional, é alguma coisa que, de certa forma, criou, né, uma identidade nacional. Certo? Uma identidade nacional. É uma música que vai ser eterna, na minha concepção, porque ela representa, né, esse tipo de diversidade que aparentemente é só regional, mas não é só regional. Ele consegue captar essa essência da diversidade, dessa certa fusão, né, de diversos ritmos, melodias, né, que inconscientemente, inclusive, porque ele não tinha formação musical nenhuma, uma coisa intuitiva. Ele ouvia muito músicas nordestinas antes de começar a ir para o Rio de Janeiro e tocar outro tipo de música. Lá ele, de certa forma, é influenciado também pelo samba, pela música cubana, né? E aí ele vai absorvendo aquilo ali. Mas quando ele traz um produto que ele mesmo produz, é uma coisa completamente nova, inovadora. Não é nada igual ao que existia antes do Nordeste e nem do que ele estava ouvindo naquele momento. É absolutamente novo. E quando ele resolve se caracterizar como nordestino, né, com chapéu, né, de couro, com toda aquelas vestimentas, né, que eu acho maravilhosas, né, quase medieval, né, do cavaleiro, né, daqueles cangaceiro, mas ao mesmo tempo cavaleiro, aqueles caras que vão atrás dos bois, que se perdem, né, nas estradas, naqueles matos. Aquilo ali é uma coisa absolutamente impactante do ponto de vista de quem está vendo, quem está assistindo, esteticamente impactante. Então, aquilo ali é uma coisa muito pop, é uma coisa moderna, né? Desse sentido, inclusive, de você ter uma perspectiva de transmitir, não só através da música, mas também através da imagem, da forma de você dançar, se apresentar, né? Aquilo tem todo um gestual, ele usa palavras que são próprias do Nordeste, mas ele canta de uma forma diferente. Então, é uma coisa absolutamente original e nova, entendeu? E eu conheci, inclusive, pessoalmente, o Luiz Gonzaga. Meu pai conhecia ele, e nós moramos uma época no Rio de Janeiro, quando eu ainda era criança. Ele teve um período eles não falam muito na biografia dele, mas ele morou uma época no Caxambi, né, quase fronteira com Maria da Graça, e eu morava no Caxambi, e a gente ia brincar numa pracinha em frente à casa que ele morava com essa segunda esposa, quer dizer, esposa, né, oficial, que foi Helena. E Helena, às vezes, era obrigada a receber o Gonzaguinha finais de semana lá, na casa dele. Eu vou pedir para você enxugar, porque tem várias pessoas para a gente... Tá, eu vou parar. Essa tarefa é chatinha, mas tem que ser feita. Estou parando. E eu não me dava conta que Gonzaguinha seria o Gonzaguinha famoso, né? Que era um moleque que a gente brincava ali na praça, e a mãe, o que eu achava que era a mãe dele, na verdade, não era a mãe dele, né? Era, enfim, a mulher do pai dele, né? E que depois ele desaparece, ele vai embora, parece que foi quando ele foi para uma escola interna. Então, tive um contato muito rápido com ele quando era criança. E ele era um pai que teve dificuldades de assumir, né, esse filho, por conta da dificuldade que a mulher oficial, a Helena, colocou, porque não queria que ele trouxesse o Gonzaguinha para morar com ela e a filha adotiva depois, né, a Rosa. Mas eu quero dizer que eu não condeno,
ele por essas práticas de subir no palanque, fazer música para pessoas de direita, inclusive essa história da mulher macho, sim senhor, viu, Valdo? Foi o pessoal da esquerda que colocou essa crítica, né? Porque, na verdade, ele estava fazendo uma música para o candidato da direita, né? Ele fazia música para quem pagasse, entendeu? Ele precisava ganhar vida, na verdade é isso. Ele era conservador, sim, mas eu não diria que ele era um cara de extrema-direita, ele era um cara conservador que precisava botar comida na mesa, criar seus filhos, entendeu? É uma pessoa que não tinha consciência política, mas ele, por outro lado, fazia música que chegava no povo e que muitas vezes ele tinha, digamos assim, práticas, né, concretas para ajudar as pessoas onde ele morava. Ele ajudou muito pessoas. As pessoas todas da classe popular, as pessoas mais humildes, adoravam o Luiz Gonzaga. Então, ele era uma pessoa que tinha essas contradições, mas que é um gênio, é uma pessoa genial. Para mim, é uma pessoa genial. Então, vamos lá, Célia. Deixa eu só fazer um comentáriozinho, Alda, veja. Eu concordo inteiramente com Isa. Eu acho que ele não tinha consciência política, mas ele tinha uma profunda consciência social. Era isso que ele comunicava. Porque a gente não dá para misturar as duas coisas. E eu tenho absoluta identidade com o que tu falaste. Inclusive, eu nem cheguei a dizer que ele era estéril e os 2 filhos que ele criou eram filhos adotivos. O Gonzaguinha da Odilé e a Rosinha, a Rosa, que ele adotaram ele e a Helena muito jovem, muito novinha ainda. É contigo, Alda. Só foi fazer esse comentário. Então, Célia. Vou ser rápida, não vou demorar tanto tempo. Vamos no máximo 3 minutos. Eu acho que é interessante ser mais rápido mesmo. Eu acho que o Valdo foi muito feliz, né, no que ele trouxe, mas eu queria, como bisneta, neta e filha de nordestino, falar que Luiz Gonzaga toca na alma, porque ele fala do sofrimento, mas ele fala da beleza do sertão. Mais cedo eu falava com o Nery que, para mim, Estrada de Canidé é fantástica, é maravilhosa, porque traz exatamente a descrição do que é andar numa estrada no sertão. Eu acho que era só isso. Obrigada, Célia. Eu fiquei em dúvida entre Estrada de Canidé e Pau de Arara, né? Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a malota era um saco, e eu me lembro das pessoas retirando com a roupa num saco, e a malota era um saco e o cadeado era um nó. Meu pai não chegou a ser retirante de saco na mão, mas meu pai foi para o Paraná, no tempo que o Paraná era desbravava, ele saiu do sertão para ir desbravar o Paraná. E lá nós fazíamos a festa de São João, levando a cultura do Nordeste para o norte do Paraná. Depois eu voltei para a Bahia. Getúlio, você quer cantar? E meu avô foi tropeiro. E meu avô foi tropeiro. Carregava mercadoria no burro para vender na cidade. Então eu tenho bem essa cultura nordestina. Eu ia pedir aqui para tocar, já pedindo, quase como questão de ordem, assim, para poder furar na frente do pessoal que está na fila, trazer um pouquinho de música. E eu queria trazer essa que... Cecília, que pediu agora? Célia. Linda música, eu gosto muito. Eu também gosto daquela que o Dr. Evaldo falou, mas eu sou mais apaixonado por essa. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma cabocla, como a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e água branca no sertão de Canidé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre pela estrada vê o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, e água fresca, Nosso Senhor. Vai olhando coisa a grané, pois aqui pra nós ver, o cristão tem que andar a pé.
beleza de um jeito sensacional, né? A beleza que toca a gente que é do Nordeste, como toca poucas pessoas. E quem não andou tem que andar numa estrada dessa para ver a beleza que é isso aí. Esther, por favor, se apresente e fala para a gente. Eu faço parte aí do grupinho do Doutor Nery, aqui sempre com um pouco de poesia. Isso aí. Escrevo, sou poeta. E eu quero lembrar, porque quando a gente lembra de Asa Branca, mas eu gosto muito da música A Volta de Asa Branca, que é quando fala do retorno já com a chuva, o trovão chamando, tudo. Ele volta cheio de esperanças. Então, A Volta de Asa Branca, eu acho maravilhosa a música. E outra coisa que eu quero lembrar aqui, que é uma boa lembrança para mim, uma certa vez, época de São João, eu estava ouvindo Gonzagão, que eu sempre gostei, e eu ouvi a música Meu Araripe. Quando eu ouvi essa música, Meu Araripe, eu fiz uma viagem assim, tão profunda para a minha terra natal, que é Rui Barbosa, e aquilo ali me deu assim, uma vontade incrível de fazer um livro contando as histórias, porque na música ele falava daquelas pessoas de lá, Bárbara de Alencar, não sei, Dona Bárbara de Alencar, não sei quem, ia citando aquelas pessoas. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer um livro. Fiz um livro pequenininho falando da minha cidade. Aí o pessoal de lá começou a dizer, Esther, você não falou disso, não falou daquilo. Eu aí fiz um outro livro que saiu de 400 e tantas páginas falando da minha cidade. E a inspiração veio com essa música de Gonzagão, Meu Araripe. Então, é inesquecível para mim. E tive o prazer, quando criança, de assistir ele ao vivo na minha cidade. Foi uma coisa muito boa. Obrigada. Alda, deixa eu fazer um outro comentário. Asa Branca é Gonzaga e Humberto Teixeira. A Volta da Asa Branca é Luiz Gonzaga e Zé Dantas, o pernambucano médico, que a família tinha vergonha que ele fosse compositor e sempre escondia que ele era esse genial parceiro de Luiz Gonzaga. Mas eu morei 11 anos em Porto Alegre e tinha um programa que eu não deixava de assistir, que se chamava, um programa de folclore, do folclore gaúcho, com Paixão Cortes, que era um grande folclorista do Rio Grande do Sul, em que ele dizia que toda música regional tem elementos universais, e toda música universal é apenas a soma desses elementos regionais. Então, eu não tenho dúvida, e só estou confirmando aquilo que Isa trazia, da universalidade da música de Gonzaga. É universal. O som, esse som, essa inovação tem elementos do folclore que são absolutamente universais. O Araripe, a Serra do Araripe é onde Exu é na base do Araripe. Então, Meu Pé de Serra é a Serra do Araripe. Aquela música, Meu Pé de Serra, que ele também fez, e que Exu fica no pé da Serra do Araripe, e que é maravilhoso, sem dúvida, porque nesses pés de serra tem como se fosse um oásis no meio do sertão árido. Então, aqui em Pernambuco tem, por exemplo, uma cidade chamada Triunfo, que ela é uma cidade que dá 9 graus, às vezes dá até 4 graus, porque ela fica num pé de serra, ela é absolutamente um oásis no meio, cercado daquela topografia árida que é do nosso sertão. A universalidade do forró, a universalidade da música de Gonzaga é absolutamente inconteste. Desculpa, Alda, foi lá, é contigo. Tagira. Está com a mão levantada, quer participar? Oi, vocês estão me ouvindo? Ivonita tinha pedido e baixou a mão, né, Ivonita? Você vai falar? Não, eu continuo querendo falar. Então vá, fale, é você, mas não está não, sua mão levantadinha. Então ela desapareceu sozinha. Desapareceu, mas é sua vez, então. Repare bem, pegando exatamente esse link que
Evaldo falou da universalidade, que Isa também tinha falado, de alguma forma. Eu achei muito bom o que Isa falou, porque está contido exatamente no que eu ia dizer. As músicas do Gonzaga, do Gonzagão, do Gonzaguinha, essas músicas que nos falam tanto, o que é que elas têm em comum? É a falta, é a melancolia e a esperança que a Esté também realçou. Então, essas três coisas eu vivi intensamente no que eu chamo meus 2 exílios, que o meu primeiro exílio escolhido foi em Porto Alegre e o meu segundo em Paris. Entende? Porque eu não podia, era tão forte para mim o Nordeste, e era tão diferente o que eu vivia o que eu vivia em Porto Alegre e o que eu vivo aqui em Paris, do ponto de vista afetivo, que eu não podia ver, eu não podia ouvir. Se eu ouvisse, eu ficava triste. Então, como eu não queria ficar triste, então eu preferia não ouvir. Isso é um mecanismo um pouco meu, ligado a silêncio, etc. Eu só queria realçar isso, mas que a Isa já havia dito de outra forma, falar de outra forma, essa questão da falta e da melancolia que está nela, e que Esté ainda trouxe o outro ponto da esperança, né? Só isso. Muito obrigada. Obrigada, Ivonita, pela sua participação. Getúlio, vamos lá? Queria falar assim, também um pouco da música, né? Eu queria dizer primeiro... Quem? Não, eu só estou lembrando que a mãozinha está aqui. Ah. Não sou eu, não. É o Maurício que quer falar, viu, Alda? Estamos os dois. Tá... Estão compartilhando a tela. Dizer que como eu queria que esse encontro fosse presencial. Porque eu imagino como seria diferente a sensação, né? Como eu acho que a gente consegue falar mais, compartilhar mais da nossa opinião, da nossa experiência, algumas limitações da questão da tecnologia, né? Mas fica aqui, queria registrar aqui o meu desejo de que isso fosse uma grande roda presencial para a gente estar trocando, conversando junto sobre isso. Deixa eu só dizer uma coisa, quando o Getúlio vai para algum lugar e leva um matulão de instrumentos musicais e distribui com a gente. Então, assim, é uma maravilha. Cada um de vocês estaria com um pandeiro, com alguma coisa na mão. Com um triângulo. E aí a gente fez festas maravilhosas no Porto, Getúlio. Tagira está aqui, viu? Eu vi você falar o nome dela, eu vi. Já coloquei ela aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. E é isso, assim, eu sou um apaixonado pela música, muito. Sou psicólogo de profissão e sempre que posso estou utilizando música nas minhas intervenções, nos meus trabalhos. Na minha graduação, eu escrevi sobre música enquanto essa ferramenta de aproximação, de vinculação com as pessoas, de reelaboração de questões, a letra, enfim. Escrevi muito sobre isso. E hoje, trabalhando num programa que atende pessoas que estão em situação de rua, que estão em uso abusivo de droga, a gente frequentemente está utilizando música como forma de se relacionar, como forma de se aproximar, como forma de equalizar tantas coisas que acontecem numa relação quando você sai dentro de um carro e com uma farda branca, uma prancheta na mão. E como é diferente quando a gente sai com um violão e a gente sai com uma sanfona. Lembro que São João desse ano a gente foi todo paramentado, com máscara, com capote, mas a gente desceu do carro com a sanfona e a gente fez um forró com o pessoal que estava na rua. E como foi maravilhoso, assim, como aquele momento foi especial, foi significativo. E como depois daquilo a gente também conseguiu falar um pouco sobre as necessidades, um pouco sobre as dificuldades, a gente conseguiu pensar em caminhamentos, enfim. E como depois de uma música, depois de algumas músicas, o olhar que a gente tinha um para o outro era diferente. Como a nossa humanidade já tinha se tocado a partir daquilo e como depois daquilo tudo que se desenrolou foi diferente do que poderia ser se a gente não tivesse naquele momento tido essa comunhão com a música, né? E é isso, assim, sou apaixonado pela música, levo ela sempre que posso, do trabalho ao lazer, como a Alda disse. Eu tenho vários instrumentos aqui, eu amo instrumento, sempre que posso estou aprendendo um, e quando eu vou para algum lugar, que alguém me chama para algum lugar, eu coloco tudo que cabe no meu carro e vou. Só não levo o que não couber. Comprei um piano esse ano, eu não levo o piano porque não cabe, mas o que cabe eu boto e levo. Queria tocar aqui pra gente uma música de Gonzaga que fala um pouco já
desse fim de trajetória, dessa história dele, né? Eu lembro quando o Tevaldo estava falando, eu estava pensando nela, é uma música que eu gosto muito, um baiãozinho também. Eu queria trazer aqui para a gente escutar. O meu cabelo já começa a pratear, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, e a mesma voz quando meu reinado começou. Minha sanfona, minha voz, o meu baiano, esse meu chapéu de couro e também no meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, que é a hora do adeus e do ritmo do baiano. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, que é a hora do adeus e do ritmo do baiano. Meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz quando meu reinado começou. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz quando meu reinado começou. Modéstia à parte, mas se eu não desafio, desde o tempo de menino, em este no meu sertão, andava solto, que nem cigarrava dia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baiano. Andava solto, que nem cigarrava dia, e é por isso que hoje em dia sou rei do baiano. Troquei uns 2 estrofes, mas ao vivo é assim mesmo. Obrigado. Getúlio, lindo. Nem notei. Deixa eu pegar um gancho do que tu estavas cantando para dizer que no início da vida de Luiz, quando ele recebeu aqueles 5 naquele programa de auditório e passou a tocar, ele era proibido de cantar, ele só podia se apresentar tocando, proibiam que ele cantasse. E eu acho a voz de Luiz certamente uma das mais belas vozes do cancioneiro popular brasileiro, dos cantores de todos os tempos, mas ele era proibido porque achavam que a voz dele não era legal. Eu acho, uma outra coisa do ícone, é que uma época roubaram a sanfona de Luiz, e aí, quando se espalhou que era a sanfona de Luiz que tinha sido roubada, o ladrão achou que não se mexe com o ícone, não se mexe, e aí devolveram a sanfona branca de Luiz Gonzaga, porque é a sanfona do povo, como ele chamava. Maurício. Ana Simões pediu para falar também. Pronto, então Maurício, depois Ana. Celi, tua mão apareceu e sumiu. Você quer falar? Não, né? Tá, então, por favor, Maurício. Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz com esse encontro de hoje. Eu e Isa, desta vez, não pudemos participar da organização. A organização ficou restrita à Bahia e a Pernambuco. Aliás, Pernambuco com toda a responsabilidade, porque Luiz Gonzaga é de Pernambuco, né? Luiz Gonzaga é aquele que é pernambucano, super pernambucano, ultra pernambucano, mas é também ultra nordestino, ultra brasileiro e é internacional. Não é à toa que ele fez uma apresentação em Paris, né? Eu me lembrei agora com o Ivonita aqui na tela. Ele fez uma apresentação em Paris, onde foi ovacionado, não é? E mostrou como a sensibilidade da música dele
é realmente universal. Não tem lugar, não tem tempo, não tem fronteiras, né? Quando eu era criança, menos de 1 ano de idade ainda, eu fui para o Rio de Janeiro. Meus pais foram morar no Rio de Janeiro, onde eu fiquei até os 8 anos de idade, voltei para Natal. E nesse período do Rio de Janeiro, meu contato era com outro tipo de cultura, né? A gente escutava muito jazz, muita música tango, músicas samba, claro, no Rio de Janeiro, mas tinha uma coisa que me vinculava culturalmente ao Nordeste, que era a música de Luiz Gonzaga. Todos os dias a gente escutava música em casa e uma coisa que me lembrava o lugar de onde eu tinha vindo era quando eu escutava as músicas do Luiz Gonzaga. E por isso que até hoje me emociono, né? Como todo mundo. Uma coisa também que eu queria comentar, para não ser muito extenso, que a Evaldo já apresentou super bem, Isa fez uma boa complementação, outras pessoas também foram fazendo, Ivonita, tal, e, sobretudo, a música, com Getúlio tocando a música do próprio Luiz Gonzaga, né? Mas uma coisa que me toca um pouco é quando as pessoas atribuem a bossa nova e a jovem guarda o declínio da música, dos outros gêneros musicais, em particular do declínio de Luiz Gonzaga, o declínio do samba, o declínio de outros gêneros. Isso é uma coisa que eu não consigo ver como verdadeira, né? Apesar de ser citada por muita gente, né? Por quê? Porque a bossa nova, quando ela surgiu para romper com um modelo de música que foi o modelo de música que excluiu a voz de Luiz Gonzaga, como Evaldo já contou aqui. Só podia cantar quem tivesse vozeirão, né? O modelo do canto era do bel canto italiano. Então, eram vozes, né, que eram vozes potentes, vozes aveludadas, vozes que lembravam a dos cantores americanos tradicionais. Quando surge a bossa nova, é para dizer, olha, todo mundo que tem a capacidade de ser afinado, de ter ritmo, pode cantar. Né? E o que importa não é o timbre. Claro que o timbre, quem não gosta de um Milton Nascimento, quem não gosta de um Gilberto Gil, né? O timbre é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a interpretação. E a bossa nova ela rompe com isso. Ela vem para romper com isso. E ela vem também para falar de outras coisas que não seja só choradeira, ficar choramingando o tempo todo, né? Então, a bossa nova inova, inicialmente de uma forma mais radical, progressivamente ela vai trazendo espaço para outras coisas, né? A música da Jovem Guarda, né, ela também vai trazer alguns elementos de música pop. Isso já colocou muito bem. Mais pop do que Luiz Gonzaga era impossível naquela época. Ele cria toda uma modernidade e um alcance popular que ninguém tinha conseguido até aquele momento. É uma linguagem pop de acesso universal, né? Então, esses gêneros musicais, em função mercadológica, momentânea, eles começam a romper, mas logo depois, com o tropicalismo, né, que é filho da bossa nova, diga-se de passagem, Caetano, Gil, todos eles falam muito de João Gilberto, pai da bossa nova, junto com Tom Jobim. Então, o que eles fazem? Eles mergulham no Brasil e trazem de volta, né, todos esses grandes da música brasileira. E aí Luiz Gonzaga volta
com toda a sua potência, não é? Com a sua capacidade de sensibilizar todos. Ele vai cantar as músicas, se reconcilia com Gonzaguinha, com quem ele passou a vida toda em pensão, né? A vida de Luiz Gonzaga é a vida de um resiliente, em primeiro lugar, uma pessoa que sai lá da pobreza, que passa por todas as dificuldades e consegue se tornar um ícone, não é, da música nacional e internacional, inclusive, em alguns momentos. É muito importante que a gente sempre veja esse lado de que o homem ele não é um ser único, ele está em permanente transformação, né? É um processo de individuação. E ele passa por esse processo, ele passa por vários momentos na vida dele, e, no final, ele se reconcilia com Gonzaguinha, de que ele canta músicas. Ele gravou músicas do Gonzaguinha. É importante dizer isso. E Gonzaguinha grava a música do pai também, né? Fizeram turnês. Maurício, eu vou pedir para Então, você para concluir. concluir, você tem que fazer isso mesmo, viu? Porque esse grupo Tenho. É muita gente sabida conversando. Gonzaguinha e se reconcilia e faz o retorno às origens quando ele volta para Exu e volta para ter o contato mais próximo, mais afetivo com o seu povo de origem. É em Exu que ele decide terminar os dias dele, como a Evaldo colocou muito bem. Ana Simões, gente, a gente está caminhando para o final do nosso encontro, então a Ana Simões vai falar, eu vou pedir para Getúlio tocar mais uma depois que a Ana falar, tá certo? Primeiro agradecer esse momento lindo, e aí, Nerinho, está aí a resposta, porque é que esses loucos todos se reúnem num domingo à tarde. Estou super feliz de ter resgatado esses encontros que a gente fez o ano passado todinho e me ajudou a sobreviver, né, no meio da pandemia, no começo desse ano, não tinha podido ainda participar desse novo formato. E estou feliz demais. Eu estava pensando duas coisas. Uma no que foi o que você acabou de falar, né, no poder resiliente de Luiz Gonzaga. E também nesse modelo de identificação potente que ele era, né? Ele não era um nordestino acanhado, um nordestino que era visto só como um cidadão de segunda categoria, apesar do conservadorismo dele e dos abraços com a direita, ele teve força para levar a altivez nordestina para o cenário nacional. E, muito mais importante, ele pôde ressignificar as vivências dele quando ele volta, quando ele tem uma aproximação com Gonzaguinha e faz uma releitura das próprias posições no final de vida dele. Uma coisa muito bonita. Uma segunda coisa que eu quero colocar, uma terceira, melhor dizendo, é que quem vier ao Nordeste, quem vier a Pernambuco, vá no Cais do Sertão, onde a gente vai ver toda essa história de Luiz Gonzaga lá, seu gibão lindo, branco, todo bordado, sua sanfona branca, está lá presente, e é imperdível. O Cais do Sertão é um museu maravilhoso que tem em Recife, que fica justamente no Cais do Porto e representa muito bem todas essas questões que nós estamos fazendo, mostrando que o brasileiro, antes de mais nada, é um forte. Obrigada, minha gente. Alda, veja, que bom, Aninha, que bom te encontrar de volta. Tu és uma bate-ponto com a gente todas as vezes que a gente se encontrou. E o Cais do Porto se chama Cais do Sertão, inclusive, né? Onde tem um museu de Gonzaga. Eu acho que a gente tem que acrescentar nessas características que o Maurício colocava tão bem de Luiz, a questão da generosidade, né? Da generosidade. A gente tem que lembrar aquilo que eu dizia, né? Que Gonzaguinha não é filho dele. Ele assumiu o filho de uma mulher por quem ele estava apaixonado. Isso e botou o nome dele no filho da mulher amada. Eu acho que isso é de uma generosidade, isso é um gesto que vale todos os outros gestos que ele possa ter feito. Isso mostra muito de quem ele era. Alda.
Eu penso que a gente também pode, Evaldo, se inspirar em Gonzaga na teimosia e na insistência, né? Naquilo que a gente acredita. Ele acreditava nele mesmo e a gente precisa acreditar que a gente pode mudar esse cenário do nosso país. Eu acho que Gonzaga nos inspira nisso, na persistência, né? Na teimosia, como diz sempre Heroí, né? Que tem participado muito com a gente nesse momento. A tecnologia traz o prejuízo da falta do abraço, da falta do cheiro, do encontro, mas ainda bem que a gente tem ela que nos permite estar aqui juntos nesses momentos tão difíceis, de tantos problemas que a gente vem enfrentando, né? Então, Nery, você quer fazer alguma fala ainda? Então, eu vou chamar Getúlio para cantar mais uma para a gente. Lembrando a vocês que o nosso próximo encontro vai ser no dia 3 de outubro, às 17 horas. A gente começou trabalhando uma série, depois a gente trabalhou um livro, discutiu um livro, conversou sobre um livro, música, e o próximo será o teatro, né? A Enfermaria número 6, no dia 3/10. Então, voltando ao primeiro domingo do mês, né? Voltando ao primeiro domingo do mês, que a ideia é que a gente permaneça só quando coincidir com algum feriado ou com alguma coisa que tenha um evento muito grande, a gente avalia. Mas queria muito agradecer a participação de todas as pessoas, agradecer a presença, e vamos terminar com música. Vamos lá. Eu vou escolher uma música que é um shot, que também me lembra muito Gonzaga, e é uma música que eu acho linda, e o que eu mais gosto dela, além da melodia, além da letra, é que eu acho que ela talvez é uma das músicas que mais chame as pessoas para cantar junto, assim. E eu adoro quando eu estou cantando por aí, eu gosto de tocar ela, eu gosto de ver como as pessoas se sentem envolvidas e gostam de cantar junto, e fico imaginando como o Gonzaga deveria também sentir, como deve ser maravilhoso, né? Você tá lá no palco, tá cantando e as pessoas estarem cantando junto com você. Essa música, eu acho que ela traz muito isso. Eu queria escolher ela pra gente cantar hoje como nossa última música e pedir para que vocês cantem aí também. Acredito que todo mundo conhece. A todo mundo eu dou auxílio, perguntando por meu bem, dentro do coração vazio, viva assim a dar-se, sabe abrigar bem. A todo mundo eu dou auxílio, perguntando por meu bem, dentro do coração vazio, viva assim a dar-se, sabe abrigar bem. E tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que cantas passarinho, alivia minha dor, e tens pena meu, diz por favor, tu que cantas mundo, ouvindo de longe. Obrigado pelo convite, pessoal. Maravilhoso. Estou disponível aqui caso tenha outros encontros, viu? Quiserem trazer música, estou por aqui. Acho que temos que fazer mais rodada com música, viu? Mais rodadas com você. Muito obrigada, Getúlio, pela sua generosidade de compartilhar com a gente. Chegar mais perto também do Intercambiantes. Getúlio faz umas lives dia de sexta-feira que me faz curtir um dia desse o tempão, não foi, Getúlio? Muito bom para a gente cantar, para a gente dançar. Muito obrigada a todas as pessoas presentes. Encontro vocês dia 3/10, às 17 horas. Para a próxima maluquice.
Obrigada, Nery Filho, Evaldo, Alda, Getúlio, vocês todos. Só contar uma Beijo coisa. a todos. Delícia de tarde. Pode. É só uma observação. Na revista Piauí desse mês, tem uma matéria sobre torturado, na linha que foi discutida pelos intercambiantes no último encontro. E o mais interessante é que o nome da matéria é Entre a Tradição e a Ruptura, que é o nome da revista, do tema da revista da Brand Clínica, também que vai para o Congresso. Interessante, não é isso? Muito legal. Muito interessante, mas está nesse mês, na Piauí. Cadê o Nery? Sumiu? E muito obrigada. Hoje foi um encontro incrível também. Parabéns para vocês. E para o Getúlio, que fez essas apresentações que comovem a todos, mesmo quem não viveu a infância no Nordeste. Agora, cambada de maluco. Ô, cambada de maluco, vamos jantar. Nery, Oi. Nery, uma coisa. Você estava falando das maluquices. Sim. E que você é o doido maior. Então, essa semana... Você é o menor. Eu coloquei um vídeo seu na aula da minha disciplina de saúde mental para discutir a bioética. E a turma adorou, alunos de medicina de primeiro período. Portanto, viva os loucos! Viva a luta, tem tamanho. Né? O maior louco aqui é Valdo, é o mais alto de todos. E o menor é você, eu sou do meio. Aqui a maluquice é por tamanho. Então, eu estou no meio do time e você, Maurício, está lá no fim da fila, é um diabo. E Evaldo é o louco-chefe, que está o maior de nós todos, é o mais alto. Então, obrigadíssimo. Até o dia 3. Obrigado, Evaldo. Obrigado a você, Maurício. Um beijo grande para todos. Alda. Até a próxima. Obrigado, Getúlio. Um abraço. Os que estão em decalagem que vão dormir meia-noite, 6h05, 7h05. Coitada de Vonita. Vá dormir, Vonita, que já é de madrugada para você. Beijão. Obrigada. Boa noite.